Então, gente, na aula de hoje, a gente vai fazer uma análise aqui da física aristotélica e a intenção é apenas fazer um primeiro preparatório para que você tenha condições de compreender as leis de Newton e os trabalhos de Newton no século 17 e 18, tá? Então temos aqui uma aula cujo título é Aristóteles, Introdução à Dinâmica. Isso aqui foi feito, é um trabalho conjunto aí do Departamento de Física do Colégio Pedro II para essa pandemia. Bom, então vamos à nossa aula. A gente vai começar a falar aqui sobre Aristóteles e os 5 elementos. Alguns de vocês talvez já estejam até se questionando. Ué, 5? Mas não eram 4? Não, na verdade eram 5. Eram 4 terrestres e nós conviveríamos com esses 4. E você teria um 5º elemento, que seria o éter, que existiria apenas no mundo pós-lunar, no mundo que não teria nenhuma espécie de relação com o mundo no qual nós vivemos. Nesse contexto, alguns séculos antes de Cristo, que fique claro que ainda havia uma diferenciação entre o que era uma física terrestre, uma ciência terrestre, uma ciência celeste, você tinha uma mistura direta com o paganismo e tem que ficar muito claro também para vocês, tá? Isso aqui que nós estamos estudando, você não precisa se aprofundar por um motivo bem simples. Você não vai precisar disso para entender leis de Newton. Isso aqui é apenas por questões de ordem contextual. Então, para nós aqui, vamos apresentar ar, água, fogo e terra. Nós teríamos aí perfeitamente a questão das características associadas a cada um desses elementos. Por exemplo, você teria aí, entre água e terra, você teria aí a sensação fisiológica de frio. Água e ar, você teria úmido, seria, por exemplo, uma nuvem, uma neblina, alguma coisa do gênero. Ar com fogo, você teria quente. E você tendo aí uma mistura de fogo com terra, você teria seco, sendo que você poderia perfeitamente variar a porcentagem de cada elemento em cada substância. Você pode, por exemplo, você ter uma mistura aí de fogo com ar, onde você pode ter mais fogo ou você pode ter mais ar, dependendo da situação analisada. E só para que a gente não tenha aqui nenhuma espécie de confusão entre o que nós poderíamos chamar aí de qualquer coisa de ordem holística, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui a questão dos elementos chineses. A China também trabalhava com 5 elementos, aproximadamente na mesma época, só que a China trabalhava com água, madeira, fogo, terra, metal, e utilizava isso aqui para entendimento da natureza e, inclusive, utilizaram até para a medicina. Ou seja, você pode reparar aqui que para cada elemento você teve associação com um órgão e uma víscera, tá? Foram atribuídas características e, a partir daí, você criou toda uma medicina em torno disso. Aqui na nossa direita, por exemplo, temos aqui um livro de Douyin, tá? Onde você tem aqui, está aqui até o nome, A Milenar Arte Chinesa de Acupuntura com os Dedos. Livro muito bom, recomendo aí. É uma autora, tá? Uma mulher, a Juraci Cansado. E aqui do lado está o Zé Pontinho, que eu uso para brincar com a minha filha, que eu comprei uma época para auxiliar na formação dos meus engramas de memória acerca dos pontos de acupuntura. Era só uma questão de colocar isso aqui na minha mesa, olhar o tempo todo, para que eu pudesse ter noção que ponto está onde, qual é o nome do ponto, serve para quê. Tá? Foi muitíssimo útil. E aqui embaixo temos uma imagem da questão da pulsologia chinesa. Então, só para deixar claro, tá? Simplesmente na questão da leitura de pulso, o camarada vai colocar aqui, 3 dedinhos aqui, tá? No seu antebraço. E aí você tem aqui o pulso raso, o pulso fundo, quando você aperta mais um pouquinho. E você tem as 3 vísceras yang na parte mais externa, 3 órgãos yin na parte mais interna. Isso é utilizado para o diagnóstico da medicina chinesa. Enfim, o grande lance aqui para nós é simplesmente mostrar para vocês como você tinha uma interação entre o homem, natureza, como você interpretava a natureza e como você criava modelos científicos a partir disso que era conhecido para que você gerasse
uma nova ciência, para que você construísse ciência. E aí, voltando para Aristóteles, cada coisa em seu lugar natural. Ou seja, temos aqui um contexto onde você ainda vai considerar a Terra no centro do universo. É um modelo científico que ele não é só geostático, mas ele também é geocêntrico, onde você teria todo o universo girando em torno da Terra. Perceba agora o seguinte, você tem aqui a primeira esfera, que é a esfera da Terra. Na sequência, você tem uma segunda esfera, que é a esfera do ar. Depois você teria aí a esfera do fogo. Aliás, eu pulei, tá? Depois da esfera do ar, você teria aqui a esfera da água. Tá? Depois da esfera do fogo, você já tem aí as esferas planetárias, onde aí você já tem o éter. Depois você tem aí a esfera das estrelas fortes, depois esfera dos movimentos primários na abóbada celeste. Para nós aqui o que interessa nesse momento é simplesmente a relação dos 4 elementos, para onde cada objeto vai, e o comportamento de qualquer coisa que se mova de forma diferente no céu. Como assim? Perceba, eu estou aqui trabalhando... Ih, rapaz, eu pulei aqui, mas tá aqui, tá bom, o que eu queria tá aqui. Perceba, ó, eu tenho aqui uma vela. Vamos tentar justificar de acordo com a teoria de Aristóteles. Eu tenho aqui um fogo tendendo a subir. Por quê? Porque a esfera do fogo está para cima, o fogo tende ao seu lugar natural, que é para cima, então ele tende a subir. Aqui na lateral eu tenho aqui uma fumaça de incenso, tá? Essa fumaça de incenso está subindo, ele é uma mistura de ar com fogo, então ele está indo para o seu lugar natural, que seria a esfera do ar, e a esfera do fogo em algum lugar ali intermediário entre eles, dependendo da quantidade de cada um. Temos aqui uma imagem, onde propositalmente eu peguei aqui uma resultante amarela pós-explosão, onde eu teria o quê? Eu tenho aqui um canhão, e esse canhão está disparando um tiro. E aí você tem aqui uma fumaça alaranjada, tá? Uma fumaça quente, e essa fumaça quente está indo para onde? Para cima, por quê? Está indo na direção da esfera do fogo e da esfera do ar. Percebam que nessa mesma imagem, só que lá no fundo, eu tenho nuvens. Essas nuvens, por sua vez, elas também têm água. Mas por que eu tenho água e eu tenho uma nuvem tão elevada? Vai depender da proporção de ar, vai depender da proporção de água e de uma outra coisa que a gente vai analisar ainda agora. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, abaixo da minha fumaça de incenso subindo, eu tenho aqui um experimento famoso, que é o experimento da garrafa que fuma. Normalmente isso aqui é utilizado em aulas de ciências para ensino fundamental, simplesmente para mostrar o que acontece com o seu pulmão quando você fuma. Para nós, nesse momento, a gente vai mostrar o quê? Eu tenho uma extremidade pegando fogo, tá? Eu tenho a fumaça passando por dentro desse papel pegando fogo e essa fumaça sai dentro da garrafa. Percebam que uma parte pequenininha está saindo aqui na parte externa e o resto, está descendo. A fumaça está descendo, não está subindo. A pergunta é, o que essa fumaça, que é composta de fogo e ar, está indo para baixo, na direção da esfera da Terra, e não está indo para cima? Olha só que coisa esquisita, de acordo com o modelo que a gente acabou de analisar com sucesso para a fumaça de incenso. Aqui na lateral tem aqui um cortador de vergalhão, e esse cortador de vergalhão, como era de se esperar, você tem aqui faísca, amigo, voando para tudo quanto é lado. Perceba que parte dessas faíscas, tá? Isso é notório na foto, essas faíscas estão indo para baixo na direção do chão. Essas faíscas estão indo para baixo na direção da Terra. Aí você se pergunta, peraí, mas se a esfera do fogo é a última lá de cima, o que está acontecendo para essa porcaria que é feita de fogo tá indo para baixo? E aí a gente cai no problema porque a gente acabou de utilizar essa teoria para justificar porque a chama da vela sobe. Ou seja, nós temos um modelo científico que funcionou com sucesso para a vela, mas não funcionou para o corte do vergalhão. Funcionou com sucesso para o disparo do canhão, para a chama para a fumaça do incenso, mas não funcionou para explicar a garrafa que fuma. E aí a gente cai numa outra questão, que é a hipótese ad hoc. O que é uma hipótese ad hoc? Vamos lá, dicionário de filosofia.
Hipótese ad hoc. É uma hipótese excogitada, ou seja, pouco pesquisada, quer para cobrir um estreito conjunto de dados, quer para salvar outra hipótese de uma evidência diversa. Ou seja, você tem um modelo científico, esse modelo científico funciona bem, porém encontrou-se aí um conjunto de experimentos que não respondem ao seu modelo. E você também não tem nada melhor para colocar ali no momento. Então você faz o quê? Gera uma hipótese ad hoc. Para nós, para Aristóteles, temos o quê? A corruptibilidade dos elementos terrestres e o horror ao vácuo. Nesse momento, vamos... Ih, rapaz, tá escrito errado aqui, ó. Corrija aí. É corruptibilidade, tá? Faltou um pi aí, ficou corruptibilidade dos elementos terrestres. Ou seja, assim como os homens, os elementos também são corruptíveis. E pela corrupção dos elementos, digamos assim de forma simplificada, você acabaria tendo esse tipo de situação. O fogo descendo, tá? Tanto na fumaça quanto no corte do vergalhão, mas ele está lá subindo na vela. E aí a gente acaba com um mundo, perceba, um mundo que é corruptível. No entanto, quando você está no mundo supralunar, quando você está no mundo pós-lunar, você tem uma situação completamente diferente. Porque lá você tem éter, lá você tem um elemento que você não tem no planeta Terra. Lá você tem movimentos que são considerados circulares, e esses movimentos circulares, eles têm a forma perfeita do círculo. Então, você tem aí uma ratificação, tá? Você tem aí algo corroborado, que é a separação entre o que é céu e o que é terra. Só para que vocês tenham noção agora, ó, eu vou parar para analisar aqui a questão do quinto elemento. Estou analisando aqui as estrelas, tá? E eu vou pegar agora só os planetas em volta. Ó. Tem aqui uma linha vermelha passando no meio, que é a linha da eclíptica. Linha da eclíptica é a linha pela qual o Sol passa se você considera a Terra no centro do universo. Para esse momento é informação suficiente. Estou mostrando aqui Marte, estou mostrando aqui a Lua, que seria o nosso divisor de águas, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus, tá? E agora eu vou mostrar o seguinte para vocês, ó. Nessas duas outras imagens aqui, que eu retirei lá do site do Stellarium, lá do programa Stellarium, ó, marca aqui o Sol como referência, olha onde está Mercúrio. Aí, em compensação, você olha dias depois, olha aqui onde está o Sol e olha onde está Mercúrio. Ou seja, Mercúrio ele não está fixo em relação à abóbada celeste. As estrelas, nós vemos as estrelas paradas entre si, todavia, as estrelas vagabundas, também conhecidas como planetas, elas vagam. E isso reforça a ideia de deuses. Por quê? São os deuses que estão correndo, tá, nesse céu perfeito. E aí você tem toda a mitologia que nós, na condição de bons colonizados que somos, a gente aderiu a essa mitologia, mas seria interessante que cada aluno aí também desse uma estudada na questão da mitologia indígena. Tá? Ela é muito bacana e mostra para nós uma coisa bem simples. Você constrói o seu mundo a partir dos elementos acessíveis a você. Por exemplo, que nós aqui, como colonizados, chamamos de Via Láctea, tá? Que é o caminho do leite, os indígenas chamariam de caminho da anta. Eles viam ali uma anta num rio, porque é o que eles conhecem. E aí, agora a gente seguindo aqui a questão do quinto elemento, hipótese ad hoc, vamos analisar a questão do movimento violento. Como assim movimento violento? Porque, como a gente viu anteriormente, cada objeto ele não tem o seu lugar natural, ele não se desloca até o seu lugar natural e fica lá. Pois bem, olha agora o problema. Você vai jogar alguma coisa e quando você joga alguma coisa, olha só o que acontece. Então, vamos lá, o que acontece? Você pegou, jogou objeto. Ele foi, por exemplo, aqui, essa pecinha aqui do aspirador, tá? Que eu tava passando aqui o aspirador no sofá ainda agora. Você vai jogar a pecinha do aspirador. Jogou. Para a hipótese de Aristóteles, se essa pecinha de aspirador se moveu,
É porque ela foi empurrada. Eu apliquei uma força sobre ela. Ela entrou em movimento violento. Ela entrou em movimento que é antinatural. E aí, ó, joguei. Só que tem o seguinte: de acordo com Aristóteles, a partir do momento que eu tirei a mão do objeto, eu cessei a ação violenta sobre ele. Ele deveria então voltar ao seu lugar natural, que é a Terra, e deveria cair imediatamente. Mas nós vimos que isso não acontece. Ele percorre aqui aproximadamente uma parábola. E aí vem a questão: por que ele não caiu? E aí vem a questão da hipótese agora do horror ao vácuo. Você tem a questão da antiperistalse. Ou seja, você jogou o objeto, conforme ele se desloca, ele está colidindo com moléculas de ar, e aí eu tenho o ar, esse ar ele vai entrando aqui por trás do objeto e ele vai empurrando o objeto, tá? De tal forma que o objeto continua se movendo. Isso aqui é o meu sonho de consumo com o meu carro. Imagina que lindo, eu estou lá dirigindo, aí eu de repente faço o quê? Eu desligo o carro, e aí, consequentemente, ou no que antigamente a gente chamava de ponto morto do carro, cara, eu tenho aí o deslocamento de ar, o ar vai entrando atrás do carro, vai empurrando. Olha que lindo, ó. Cheguei na 4ª marcha aqui no Rio de Janeiro, desliguei, daqui a pouco eu estou em Cabo Frio com o meu motor em ponto morto. Acabou, você não gasta mais combustível. Enfim, sonho à parte, tá? Porque como eu só falei uma hipótese, vamos pegar aqui essa questão do movimento antiperistáltico, da antiperistalse, e perceba, eu tenho aqui o objeto que se moveu, de acordo com Aristóteles, porque agiram sobre ele, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o ar entrando por trás dele, empurrando, mantendo o movimento. Essa imagem aqui eu tirei na íntegra, do professor Walter Bezerra, tá? Ele tem um curso inteiro lá de Filosofia e História da Ciência maravilhoso. Ele é da FEFELESH lá na USP. O site está aqui em cima, basta que você coloque lá. Eu aconselho muito, tá? E assim, só para a gente fechar essa aula, eu vou pegar aqui um artigo de duas professoras, a professora Zélia Ramose e o professor José Josefran, tá? Publicado em 2013, O Dualismo de Descartes com o Princípio de Sua Filosofia Natural. Eu esqueci de colocar aqui exatamente onde eu peguei. Desculpa, gente, aula preparada, feita na correria, é isso aí mesmo. Vamos embora. Tá? Enfim, pelos nomes aqui, pelo menos facilmente você acha isso aqui no Google. Tá? Também a Mersenne, em 28 de janeiro de 1641. Eu vos direi, entre nós, que estas 6 meditações contêm todos os fundamentos de minha física. Palavras de Descartes. Peço-vos, por favor, não comentar, pois aqueles que favorecem Aristóteles teriam, talvez, mais dificuldades para prová-las. E eu espero que aqueles que as lerão se acostumem insensivelmente aos meus princípios e que aí reconheçam a verdade antes de perceberem que eles destroem aqueles de Aristóteles. Nessa carta, Descartes deixa claro que os princípios básicos do aristotelismo seriam o grande empecilho para que ele lançasse os seus, que constituiriam as bases do racionalismo que ele está a fundar. Daí a necessidade de, antes de qualquer coisa, desmenti-los. Na primeira meditação, Descartes diz: tudo que recebi até o presente como verdadeiro e seguro, eu aprendi como vindo dos sentidos ou pelos sentidos. Se eu devesse desmentir uma a uma todas essas coisas que posso agora colocar em dúvida, teria um trabalho infinito. No entanto, agora já é a palavra das autoras, afirma que sua tarefa será mais fácil porque a destruição das fundações acarreta necessariamente com ela todo o resto do edifício. Eu atacarei os princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. E realmente isso é muito lógico, mas o que eu queria mostrar para vocês eu tinha ainda em 1641, Newton só nasceu no ano seguinte, 1642, um mundo que ainda era aristotélico. Nós tínhamos aí a Santa Inquisição agindo,
A ideia de Aristóteles de um céu imutável, de um céu perfeito, de um céu diferente de um mundo corrupto, podemos dizer que é uma ideia amplamente aceita pela igreja e agradável para quem quer defender esse tipo de concepção sobre Deus. Então, isso influenciou diretamente na ciência construída até essa data. E essa aula específica está acabando por aqui. Só que depois nós temos um vídeo sobre dificuldades ópticas e suas influências na mecânica newtoniana. Na verdade, eu até mudei o nome, tá? Mas vocês vão perceber que a dificuldade óptica já está lá e é muito perceptível. A intenção é apenas mostrar como, mesmo diante da dificuldade sensorial, nós podemos ter lucro, tanto que elas serviram de base para toda a ciência que nós temos hoje. Tá legal? Viva a diversidade e vamos até a próxima aula.